bem? Boa tarde. Tudo bem, Núbia? Obrigada por vir aqui novamente falar sobre esse assunto que é tão importante a gente estar a par sobre segurança, né? Eu que agradeço o espaço novamente e vir aqui falar sobre segurança de forma de prevenção para a sociedade, muito importante. Então, Michel, para a gente começar, qual que é as invasões do condomínio? Os criminosos eles estão agindo de uma forma diferente? Como é que está sendo isso? Esses casos que aconteceram aqui, em razão como se fossem do Centro de Epidemiologia da cidade, não é novidade. Eles vêm cada vez mais se aperfeiçoando, então nós vemos eles fantasiados ou travestidos de diversas maneiras, desde entregador, a quadrilhas mais especializadas. Elas chegam inclusive a disfarçar, descaracterizar carros comuns e transformar ele em carro de polícia, para de alguma forma tentar, através dessa fraude, né, conseguir acesso ao condomínio, um acesso consensual ao condomínio. E, Michel, como que as indicações para os síndicos ficarem a par disso, ter esses cuidados? Os síndicos, eles precisam pensar em prevenção. Prevenção é antes do incidente ocorrer, ou seja, investir em conhecimento para o público interno do condomínio, para os colaboradores do condomínio e, obviamente, ter procedimentos bem estipulados. E, através desses procedimentos, realizar treinamentos, palestras de conscientização, não só para a sua equipe de portaria, mas também para os moradores, né, usuários desse condomínio. Uhum. E, Michel, quais são as indicações, por exemplo, fazer essas visitas de supostos agentes da prefeitura? Como que as pessoas devem ter esse cuidado? Porque, às vezes, é complicado, né? Será que é falta ou não é esse agente? É bem delicado mesmo, as pessoas elas procuram, eles agem, na verdade, os criminosos agem em cima da boa vontade, da boa ação das pessoas, né? Então nós queremos colaborar com o serviço desse servidor público e acabamos facilitando o acesso dele. O que nós devemos ter de cuidado? Primeiramente, a Secretaria até enviou um comunicado falando que os agentes eles estão uniformizados com crachá. Então é o primeiro passo antes de liberar o acesso, antes de autorizar esse acesso, é perceber se aquele cenário está condizente, né? Se tem um veículo, quem sabe, da prefeitura, se ele está devidamente uniformizado. Qualquer suspeita, vamos falar desses agentes da prefeitura, mas isso serve para os demais. Entregadores, os agentes da prefeitura, a polícia, oficiais de justiça, serve para todos. Suspeitou, não libera o acesso e faz um contato. A prefeitura tem um canal à disposição, telefone, então pega o nome desse servidor, liga para fazer essa conferência. É uma viatura, desconfiou dessa viatura, pode ser alguma coisa? Faça a ligação também para o 190 ou para o batalhão de polícia mais perto. Uhum. Importante que você tocou nesse assunto para a gente falar o seguinte, às vezes os familiares também é importante passar essas dicas para os idosos também, né? Porque às vezes eles vão na inocência, vão abrindo a porta, enfim, e daí acaba cedendo para esses criminosos. Exatamente. O grande problema é que depois que eles acessaram a residência, você está refém deles, né? Uhum. Então fica à mercê do que eles vão fazer. Então, esse caso, pelo que eu entendi até o momento, foram pequenos furtos, mas pode ser, às vezes, não ocorrer nada, mas ele fez um levantamento do que há dentro de casa. E se para ele é interessante voltar em outro momento, mais preparado, para fazer um furto, né, maior dentro dessa residência, certo? Uhum. E até pode acontecer, né, Michel, porque a gente fala que os criminosos, eles têm uma criatividade, infelizmente, né? Às vezes eles vão, até simulam que são esses agentes, enfim, para dar aquela ronda na casa, ver o que tem e posteriormente voltar, né? Exatamente. Nós, há alguns anos que já estou atuando com condomínios, a gente percebeu já diversos tipos de situações. Então, falsos entregadores, fazendo teste no condomínio para ver se a portaria vai liberar ele facilmente. Ele vai até o interior do condomínio e retorna. Bom, ali para ele se tornou um possível alvo, né? Porque não teve nenhuma resistência, certo? E alguns condomínios também se baseiam muito em equipamentos. Colocam câmeras e entendem que as câmeras estão trazendo segurança. Quando que, infelizmente, hoje nós vemos criminosos fazendo live ao vivo de um roubo. Então, o cuidado é mais preventivo e de procedimentos e conversa, né? E disseminar essa cultura de segurança. Uhum. E nos condomínios, então, como você citou a questão da instalação das câmeras, o que mais que pode ser feito para tentar inibir essas ações? Ou às vezes até aquela questão assim, de a pessoa, aconteceu, depois ter essa segurança de levar, fazer de fato a denúncia. Isso. Núbia, eu sempre vou partir
Porque condomínios, eles são diferentes, assim como residências, até mesmo pelo público que está interagindo ali, né? Sim. Então, é realizar uma análise de risco daquele local. Quando o criminoso, geralmente, ele vai agir pelo que nós chamamos de teoria do menor esforço. Ele vai procurar uma brecha. Se não deu no acesso, ele vai procurar outra. Não conseguir no acesso de pedestres, eu vou tentar o acesso de veículos. Então, é ter uma noção geral do condomínio para poder criar ferramentas, métodos de controle. Primeiro um controle perimetral, depois um controle nos acessos, até chegar no interior do condomínio, né, como se fosse anéis de proteção, digamos assim. É até indicado, surgiu aqui uma dúvida a respeito assim, dos síndicos, por exemplo, fazerem reuniões mensais ou quinzenais entre os moradores também para passar essas orientações? Sim, infelizmente alguns condomínios, isso vem mudando, né? Geralmente os grandes centros capitais que sofrem muito mais com a violência propriamente dita ali, né, do dia a dia, eles já estão mudando um pouco mais a mentalidade para isso, porque eles entenderam que eles podem ser alvo. Então isso, né, tem que ser disseminado na população total. Antes nós vimos que os condomínios eles faziam uma reunião para decidir o sofá que iam trocar para colocar na recepção, porque a preocupação não era a segurança. Depois que acontece, vira esse problema e aí todo mundo debate segurança. Então, essas reuniões, quem sabe o condomínio criar um comitê de segurança com pessoas mais interessadas, também seja um artifício legal. Então, fazer algumas reuniões, fazer uma circular e debater esse assunto. E, Michel, se, por exemplo, assim, um morador viu alguma movimentação estranha, algo, opa, peraí que aquilo ali está suspeito, não está normal, o que ele deve fazer nesse momento? Isso. E é legal nós falamos moradores porque todos são responsáveis pela segurança. Nós terceirizarmos para uma portaria, simplesmente, é um pouco perigoso, digamos assim, né? Então nós devemos nos preocupar com a nossa segurança também. Primeiramente é não se expor, né? Sempre evitar se expor àquela situação, porque tu pode não conseguir o que tu quer de espantar, né? Aquela suspeita e ainda provocar alguma reação contra você. Então não se expor, não ir tirar satisfação, como a gente costuma dizer. Buscar dados. Se é um veículo, anota a placa. Avisa os demais, se existe um canal de comunicação de segurança dentro do condomínio, avisa os demais que tem uma movimentação suspeita, informa a polícia, pega as características daquele veículo, informa a polícia, 190, passa as características do veículo, em loco mesmo eles vão ver se aquele veículo tem alguma suspeita de roubo, furto, alguma coisa assim, né, tem algum registro e poder até enviar pessoal especializado, né, a polícia, para fazer a abordagem se necessário. E essas indicações, é o mesmo caso também para a questão dos síndicos, as mesmas orientações que eles devem tomar em caso de suspeita? Os síndicos, eu acredito que seja muito mais de disseminar essa intenção, que os moradores também estejam cuidando, porque o síndico é impossível estar 24 horas presente em todos os locais do condomínio, certo? O que vale muito a ele estabelecer processos ali, procedimentos de como é que vão disparar esses alertas. Ele ter um relacionamento com o órgão de segurança pública para entender como é que foi essa situação suspeita até o desfecho dela, né? E, obviamente, quando tiver uma situação suspeita, cuidar muito os acessos do condomínio, tá? Porque é um momento onde abre um portão que tem a possibilidade dele acessar rapidamente para dentro do condomínio. Então, cuidar esses acessos. E, Michel, nesses casos, o que não se deve fazer em hipótese nenhuma? Porque, às vezes, as pessoas vão no impulso de tentar inibir aquela situação, às vezes vê e fica, nossa, agora o que eu vou fazer? E age por impulso. O que deve manter a calma e não fazer nesses momentos? E evitar, novamente, aquela abordagem, né? De ir até o local. Não, vou lá ver o que está acontecendo. E acaba, de novo, pode até espantar, ele pode dar uma desculpa que estava fazendo outra coisa ali e ir embora e aquilo passar apenas por uma situação suspeita. Então é legal não ter essa exposição, fazer a anotação desses registros de uma possível suspeita, acionar a polícia e avisar os demais moradores, para que se houver outra situação suspeita, bom gente, já é a segunda essa semana, já é a terceira essa semana, poxa, pode ter algo aqui, né? Então, juntamente com a segurança pública, tomar uma ação. Está acontecendo alguma situação estranha, né, Michel? Ficar aquele, opa, peraí que aconteceu isso daqui, não está normal, vamos cuidar, ter mais esses controles desses acessos. Inclusive, falando sobre isso, a respeito agora das crianças, adolescentes que estão em casa. Quero que você passe algumas dicas, orientações para os pais, porque é muito importante também, porque as crianças às vezes ficam, enfim, vão abrindo a porta. Então, é importante ter essas medidas de segurança. Principalmente essa época de férias, né? Eu costumo dizer que a segurança ela deve ser um assunto da casa. Quando se vai sair para jantar,
né, sabendo o procedimento, vamos parar o carro na rua, desce rápido, sai rápido do veículo para a gente não dar menos chance de ser uma vítima desse tipo de roubo. Agora, na casa também, o ideal é que o jovem, enfim, ele não se exponha, não vá até o portão, abra o portão para querer dialogar, ele faça isso de um local protegido e ele não receba essas pessoas, tá? Ele diga, e também não diga que está sozinho em casa, tá? Quem sabe seja algum período de alguns minutos, algumas horas, mas ele não fale isso. Diga, meu pai, minha mãe, eles estão numa reunião no computador, não consigo atender agora, eu falei com ele aqui, ele disse, espera um pouquinho, vai ali, dá aquela, né, volta e fala que não vai poder atender e vai só mais tarde, no final do expediente dos meus pais, pode retornar. Isso vai ajudar ele a não se expor, né? Assim, crianças e dependendo também idosos, adultos, se sentirem alguma situação suspeita, também não abrir, só porque não sou criança, né? Eu posso abrir que eu vou poder reagir. Não, prevenção sempre. É importante isso que você falou para os pais ficarem alerta, né, Michel? Porque às vezes até fala, mas fala assim de uma forma mais branda. E é um momento assim de, não, filho, filha, faz isso, não abre para estranho. Passar mesmo essa questão, porque a gente sabe, os condomínios têm essas medidas de segurança, mas infelizmente, como a gente tocou aqui nesse assunto, nesse bate-papo, os criminosos estão cada vez mais criativos, então assim, eles estão achando maneiras e formas para adentrar, para fazer os roubos, os furtos, então sempre colocar em segurança e ter essa bate-papo assim que é prevenção, né, Michel? Para não acontecer isso. Exatamente, como eu comentei, né? Eles vão se reinventando, então comentou, eles vão se reinventando e eles pegam assuntos que estão em alta. Agora a questão epidêmica, né? Na época me recordo da Lava Jato, que era uma realidade de abordagem da Polícia Federal, eles se passavam inclusive por oficiais da Polícia Federal, por os porteiros muitas vezes ficarem com medo de barrar eles, né? De fazer uma identificação correta e acabavam conseguindo acesso ao condomínio. Certamente daqui um pouco haverá outro assunto que vai estar mais em alta, eles vão se usar dessa comunicação que existe sobre as visitas desses tipos de agentes e vão tentar bolar também algum tipo de golpe em relação a isso. Então, Michel, eu quero te agradecer por essas dicas. Obrigada.